Olá, boa noite a todos e a todas. Hoje é nosso encontro, nossa palestra, meditação número 115, no dia 5 de outubro de 2022. É sempre um grande prazer reencontrar você, pessoas queridas e buscadoras espirituais. Hoje nós iremos tratar de um tema que é muito atual, titulado Um Novo Tempo, e como potencializar a sua resiliência nesses tempos desafiantes. O potencializar é você aumentar a sua capacidade, e a resiliência é um termo da física que foi incorporado na nossa vida cotidiana, que é a capacidade de quanto mais pressão você recebe, mais você fica resistente. Então, isso aí é essa questão da resiliência. E, evidentemente, nós estamos vivenciando um momento desafiante, em vários aspectos. Se você olha do ponto de vista dos vários fatores de uma vida humana e do planeta, você vê que tem várias questões em situações de estresse, estresse crônico. E a gente precisa aprender a lidar, a gerenciar todas essas questões, para sobreviver, de uma forma confortável, vamos dizer assim. Então, se você olha no campo da política, aqui no Brasil, mas isso acontece também em outros países, existe uma confrontação, uma polarização muito grande, que deveria se tratar apenas de condições que afetasse apenas as questões de ideologia, de política, mas elas acabam descambando para questões, brigas individuais e até mortes. Então é um grande conflito que tende, infelizmente, a continuar, independente de qual partido a pessoa pertence. Existe um estresse, um desafio econômico, A gente pode falar aqui do Brasil, da desigualdade social, que é uma coisa imensa, Uma minoria absoluta de 1% da população que tem mais de 50% de todo o dinheiro do país, uma elite. Não adianta nem a gente querer comentar a respeito. Outra coisa que está ficando normal, aceita como normal, é a questão da doença. A doença, ela não é normal, ela é um desequilíbrio, ela é uma mensagem de que alguma coisa saiu do equilíbrio natural da vida. Mas se você começa a encarar, tomar medicamentos, a tomar remédio como o natural, isso aí significa, na realidade, uma grande distorção da realidade que deve ser de equilíbrio, de homeostase. Um outro desafio imenso planetário é a questão da mudança climática, Então a gente observa aqui no Brasil comportamentos da natureza inéditos, E o mesmo ocorre em vários outros países, como está acontecendo nos Estados Unidos atualmente, com o furacão Ian,
com destruição imensa, né? Apesar de toda a riqueza material que ali está concentrado, né? Mas existem muita seca na África, muita fome, muitas coisas. Então, para onde você olha, você vê grandes situações de estresse, né? Sem falar dos estresses sociais, familiares, dentro de casa. Então, pela própria conjuntura energética que nós estamos vivenciando, dessa nova era, a famosa transição planetária, que tem a ver com a energia que está sendo irradiada durante esse nova era que começou no ano 2000 pelo calendário gregoriano, mas na realidade a mudança vibracional energética começou na década de 1960 e foi havendo uma mudança progressiva, né, da psique da humanidade, né? A gente está falando aqui da psique humana, mas na realidade essa mudança energética ela afeta igualmente todos os reinos, vegetal, animal, etc. Evidentemente, o ser humano, por sua capacidade mental e emocional, ele é afetado de uma forma mais contundente. E isso a gente pode comprovar pelo desenvolvimento tecnológico, né, que aconteceram nos últimos 70, 80 anos, que é uma coisa impressionante, né? Então existe algo de novo, existe um novo tempo, né, que é o título do tema de hoje, um novo tempo. Evidentemente, a gente não consegue administrar, gerenciar essas condições externas, né? Então, o que nos resta é a gente procurar administrar aquilo que nós temos condições de controle, de certa forma, né? Que não é tanto também, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio e tem um certo controle sobre a nossa vida, sobre os nossos comportamentos, nossa atitude, controlar as emoções, os pensamentos, etc. Então é dentro dessa perspectiva, né, que a gente gostaria de enfatizar, né, que se procure cada um individualmente administrar o seu campo, né? Porque embora a gente fique muito focado na parte física, né, do ser humano, lá do material, mas nós somos muito mais seres magnéticos, energéticos, né, do que matéria. Então, por exemplo, o comportamento, imagina que aqui nessa live, nessa palestra, a gente estivesse aqui incitando ódio, com palavrões, com coisas negativas, seria uma vibração, mesmo você estando em Portugal, como eu sei que tem pessoas que em Portugal acompanham essas palestras, né? Tem gente de Dublin também, brasileiros lá na Irlanda. Então, dependendo da qualidade da vibração que a gente irradia, positiva ou negativa, a pessoa do outro lado do planeta, ela percebe isso. Então, a gente não deve esquecer jamais que o campo eletromagnético que nós estamos dentro dele, que é o chamado aura, alma. Olá, Dona Zilda. Dona Zilda é uma figura, tem uns 90 anos, né? Atuante. Uma grande honra ter ela aqui. Então, o nosso campo, que a gente consegue gerenciar, o campo áurico, que é a nossa alma,
ela é o principal instrumento que nós temos, tanto para aumentar a nossa vibração individualizada, como para contribuir e ajudar outras pessoas que nos assistem, que estão principalmente no nosso entorno, porque são campos eletromagnéticos holográficos interconectados, né? Como a ciência, ela cria nomes bonitos, né, para teorias antigas, né? Não é nem teoria, é um saber antigo, por exemplo, dos princípios herméticos, né? Que diz assim como é em cima é embaixo, como é embaixo é em cima. Quer dizer, isso numa linguagem moderna chama-se de teoria holográfica, que quer dizer a mesma coisa, né? Dentro desse campo existe a teoria do Hubert Sheldrake, dos campos morfogenéticos, quer dizer, o campo morfogenético é o campo que existe uma genética associada àquela forma. Então, cada espécie gera um campo, e ela é como fosse, como na antiga teosofia, né, fala dos devas da natureza, né, os espíritos da natureza. E isso fica bastante evidente, por exemplo, naquela história do centésimo macaco, aquela experiência do centésimo macaco, que você, se quiser, se não conhece, pesquise no Google, que você vai achar a explicação do centésimo macaco. Então, quando cada um de nós percebe, né, que existe uma condição de estresse, uma normalidade e um desafio, a pessoa pode conscientemente se preparar para esse desafio, né? Da melhor forma possível. É como se fosse um jogo, né? Você vai ter um desafio do jogo de xadrez. Então você tem que aprender a saber usar as regras do jogo de xadrez ou qualquer outro jogo. Então a vida moderna, ela é quase como se fosse um jogo, né? um videogame, como tenta se mostrar isso no filme Matrix. Então, o primeiro passo para a preparação desse novo tempo, que já está acontecendo, é primeiro você reconhecer que ele existe, né? Você ser um testemunha desse fato. E segundo, você procurar usar da melhor forma possível os seus recursos psíquicos, né? Porque tudo vem a partir da mente, que controla as emoções, a energia que vai refletir no plano físico, no corpo físico e nos órgãos. Ele é um grande passo, né? Outra dica, são dicas, né? Porque existem muitas possibilidades, é você procurar não entrar na dualidade, né? Nós estamos, é como se fosse o yin e yang. Procura olhar de cima, né? Se você olhar o yin e yang de cima, ele é um círculo. Então você vê um estado de unidade, de complementaridade, não de confrontação do yin e do yang. Então, é você se afastar do conflito, né? Então, você pode ter uma opção, né, do yin ou do yang, ou de uma política, mas não se envolve diretamente nessa dualidade. Você olha de fora, né? Respeitando que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio, que é outra lei da natureza, né? A pessoa pode escolher uma opção ou outra, e ambas estão corretas, são complementares, né? Por exemplo, pegando a política que a gente está vivendo, isso faz parte da democracia, né? Então, um outro aspecto importante para
a saúde holística, né, da pessoa administrar bem esses confrontos desses tempos, é você procurar ter uma vida equilibrada, né? Uma vida que envolve, vamos dizer assim, 4 quadrantes, 4 aspectos importantes, né? Existe o seu aspecto interno, né? Que são os seus pensamentos, as suas emoções, como você se sente internamente e espiritualmente, né? Esse é um aspecto que é só seu, né? Existe um outro aspecto seu que é externo, né? Então, seria um outro quadrante, vamos dizer assim. Então, como você se comunica, como você reage, como você se mostra para o mundo, né? Qual o seu comportamento, né? Existe um outro aspecto, que é o aspecto seu social, externo, né? Existe um aspecto global, onde você é um ponto dentro desse total, né? Então, embora eles sejam todos interconectados entre si, mas você pode agir, atuar em determinados pontos que você considera mais importantes, né? E isso aí fica a cargo do livre-arbítrio de cada pessoa. Para manter esse equilíbrio, né, de uma maneira holística, né, existem então aqueles famosos pontos fundamentais, né, que é uma boa alimentação, bons pensamentos, manter o coração pacífico, né, com as emoções tranquilas, ter boa alimentação, de preferência natural, né, sem agrotóxicos, sem produtos industrializados. Cuidado da parte física, né, da parte de exercícios físicos que as pessoas devem fazer não só no fim de semana em dose dupla ou tripla, mas de forma consistente, de preferência diariamente. E dormir. Dormir é um dos aspectos mais importantes da nossa saúde, em todos os seus aspectos, porque é a oportunidade que a gente tem de morrer, né? A alma sai do corpo, o perispírito, na linguagem espírita, ou a aura, campo áurico, e você, além de receber ensinamentos e atingir outros níveis de consciência, mesmo seus, né, mais elevados, você recarrega o seu corpo etérico, sua bateria, o seu corpo vital, e é por isso que a gente, quando acorda com as ideias mais claras, mais normalmente, né, mais energizado, com mais disposição, com mais clareza, com mais tudo, né? Então, e além desse aspecto, vamos dizer assim, mais cotidiano da vida humana, uma coisa muito importante é a questão da prece, né? Essa prece não tem nada a ver com religião, né? Tem a ver com você, com o seu espírito, com o seu eu superior, com o seu Deus interno, né? E isso, a prece, ela eleva muito a nossa vibração. Porque o céu e o inferno, usando a linguagem da Igreja Católica, são estados de consciência vibracionais, né? Então, a pessoa pode estar numa condição de sentimento de culpa, de remorso, de coisas, às vezes desta encarnação, desta vida, ou de outras encarnações, que você carrega memórias e condições de vidas passadas que deixam você num estado de prostração, como se fosse vivendo no inferno, né? E ao mesmo tempo você pode ter uma vibração elevada que você acessa, né, tem um contato mais íntimo com o seu eu superior, o seu espírito, o seu eu Cristo, né? Então você vive um céu aqui na Terra, né? Então, a prece, ela
como uma meditação, uma yoga e tantos outros instrumentos, né, importantes que existem, eles contribuem para elevar sua vibração e permitir que as suas intuições, que são os seus acessos a essa internet cósmica, se manifeste até o nível do seu lado consciente, né? Nível do ego, vamos dizer assim. Então, a prece é fundamental, né? Qualquer prece que você tenha. Ontem, coincidentemente, foi o aniversário, ou atribuído, eu não sei bem dizer, o aniversário, dia de São Francisco de Assis, né? E durante o período que eu estava lá na prisão na Rússia, que eu considero um retiro espiritual ou uma experiência xamânica de busca da visão, eu tinha muitas preces, né? E uma das preces que eu usava era a oração de São Francisco de Assis, né? Então, eu tenho aqui essa minha agendinha, que ela é de lá, né? Da época da prisão, que aqui tem um tipo de um diário. E eu acabei, como eu não tinha ela original, eu fui relembrando e até adicionei algumas coisas. Então, em homenagem a São Francisco de Assis, que, de acordo com a Grande Fraternidade Branca, ele foi o Pitágoras, né? O grande mestre Pitágoras. O Pitágoras matemático, o Pitágoras filósofo, o Pitágoras teólogo, né? Místico, grande místico grego. E, de acordo com os estudiosos da hierarquia espiritual, a Grande Fraternidade Branca, a alma de Francisco de Assis é hoje que é conhecido como o mestre Ascenso Kuthumi, né? Então, aproveitando como parte da nossa meditação de hoje, eu vou ler aqui como eu escrevi na época, um pouco diferente do que vocês têm aí, mas é a mesma essência, né? Ó Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver temor, que eu leve a confiança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver engano, que eu leve a verdade. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Perdoar mais que ser perdoado. Pois é dando que se recebe, e é morrendo que se morre, que se vive para a vida eterna. Amém. Então, esta prece, como tantas outras, nos meus momentos, né, mais desafiantes, que é disso que nós estamos falando hoje, ela trazia um alento que vocês não imaginam, né? Então eu lia essa prece, recitava quando acordava e ao adormecer. Então você veja como é interessante isso, né? O poder da fé. Porque a prece, ela traz uma conexão direta, uma comunicação interior sua, né? E ela traz essa conexão interior e aumenta a sua vibração, né? Aumentando a sua vibração, é como se você elevasse, saísse de uma frequência
fazendo uma analogia de um rádio AM para um rádio FM, né, que é uma frequência mais elevada. E aí você entra num estado de paz interior, de maior clareza mental e abre as intuições, os insights, revelações, novas ideias, novos pensamentos, né? Os nossos pensamentos, eles nascem no coração, não é na cabeça. Ele é transmitido para os hemisférios, para a mente da cabeça, né? Nós já fizemos uma palestra específica sobre isso. Então, voltando, né, essa abordagem de como você se aumentar o seu potencial, como potencializar a sua resiliência, né, nessas épocas de crise, é muito importante. E sempre mantendo a esperança, né, porque toda crise, como fala no ideograma chinês, né, composto de 2 símbolos, de o risco mais oportunidade. Então, todas essas crises, elas são passagem por medo, por iniciações, elas trazem em si uma grandeza, uma maior grandeza espiritual, uma maior clareza mental, maior evolução e despertar espiritual, né? Expandindo a nossa consciência, que é o propósito de a gente estar encarnado aqui nesse planeta, né? Se não fosse assim, não precisaria estar mais encarnando, né? Nesse mundo de livre-arbítrio que a gente vive. Muito bem. Nós podemos, antes de fazer a meditação, se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode tentar responder. Senão a gente começa a nossa prece do MAP, Movimento Ascensional Planetário. Então, repetindo, né, relembrando, o MAP foi um presente, né, trazido pelos seres de luz, pelos pleiadianos, cherokees e sirianos, que são seres angelicais, como se chama, né, que estão a serviço da hierarquia espiritual, a serviço da grande fraternidade branca, nos seus vários raios cósmicos. Os pleiadianos são do raio verde, o quinto raio, o raio da cura. Os cherokees trabalham no raio verde, que é o quinto raio, no raio azul, primeiro raio. Os sirianos também estão no raio da proteção, o raio azul do arcanjo Miguel, vamos dizer assim. Então, isso é uma demonstração indubitável de que realmente nós estamos em um momento, um tempo especial no nosso planeta, e também isso demonstra que a gente, nós, humanidade como um todo, estamos precisando de ajuda, né? Porque se você para analisar, a humanidade ela afundou realmente no materialismo. Isso é simbolizado no livro Apocalipse, como se referindo como a besta de número 666, 666, né? E esse número 666 é a propagação do materialismo, que é isso que a gente vê hoje de uma forma contundente, né? Assolando toda a humanidade. Então, como a gente precisa fazer o caminho inverso, né? Quer dizer, o retorno da alma ao espírito, ao nível espiritual, e parar com o ciclo de reencarnações, e a gente perdeu a memória, né? Por várias razões, então a gente precisa que tenha alguém que nos estenda as mãos, né? Porque, de uma maneira geral, a humanidade está afundando em um pântano de consciência. Então, precisa realmente de uma ajuda externa, que
o levante, né? Então, essa prece, essa terapia, vamos chamar assim, do movimento ascensional planetário, o MAP, ele é um processo que está disponível para todas as pessoas, né? É só invocá-los, porque eles completamente respeitam o livre-arbítrio das pessoas, né? Então você invoca através dos mantras que estão disponibilizados, e você também está autorizado, autorizada, né, para ensinar para outras pessoas. Quer dizer, seja você também um agente de divulgação, de espalhar luz, né? Para qualquer pessoa, independente de religião, a única coisa que precisa é que a pessoa queira, né? Então, essa prece, essa meditação é para ser feita antes de dormir. A razão de ser antes de dormir é porque você faz as invocações, que a gente vai fazer daqui a pouco, e coloca a intenção naquilo que você deseja ser trabalhado, e você vai dormir. Então, quando a gente dorme, o nosso campo áurico, a nossa alma, sai do corpo físico, que está aqui embaixo, né? Fica ligada só por uma conexão magnética, né? E fica mais fácil para os seres de luz, que são seres de outras dimensões, trabalharem harmonizando, né? Eles fazem isso, fazendo harmonização dos campos magnéticos, dos chakras, da aura, e principalmente fazendo limpezas, né, de memórias ancestrais, de traumas, etc. Então, é um trabalho para ser feito como se fosse assim, doses homeopáticas, que você faz todas as noites. Se por acaso esquecer ou não puder fazer, continua fazendo, né? Não tem nenhum problema, e vai espalhando, ensinando para outras pessoas também, tá? Muito bem. Então vamos agora à nossa segunda parte, que é a meditação em si. Vamos fechar os nossos olhos. Procure uma posição confortável, sentado ou deitado. Faça algumas respirações lentas e profundas, para que a gente saia da parte intelectual na cabeça e vá para o nosso centro no coração. Os mantras de invocação, para quem não tem ainda, eu vou repetir. E se alguém quiser anotar, pode anotar ou assiste depois. Os pleiadianos, o mantra é Aloha, 3 vezes. Os cherokees é Akita Mani Yo, também 3 vezes. E os sirianos, Ya e Umar, também 3 vezes. E aí você coloca a sua intenção. Então nós vamos agora recitar a grande invocação, que é uma prece universal, muito linda e poderosa. E você pode repetir junto comigo, ou silenciosamente, ou verbalizando, como você preferir. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, que o propósito, todas as pequenas vontades humanas, o propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz,
e que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Você faz também mentalmente ou verbalizando. Aloha, aloha, aloha. Os Cherokees. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. Akita Mani Iyo. Os sirianos, Iá e Umar. Iá e Umar. Iá e Umar. E agora você coloca a sua intenção, né? A intenção pode ser até o tema de hoje, como aumentar a sua resiliência, né? Que é fortalecendo o seu campo energético. Então, relembrando, nessa meditação, essa palestra fica gravada no meu canal do Instagram, que você está assistindo agora. E amanhã nós disponibilizaremos também no meu canal do YouTube, Eduardo Chianca. Então, tenham a todos uma boa meditação e uma boa noite. Até a próxima semana.